Dando continuidade ao nosso estudo do livro Astronautas do Além, esse livro muito em particular porque foi compilado na década de 70, como nós falamos, mas tem um preâmbulo muito interessante que Herculano Pires coloca sobre o período que está por vir, né, que é o presente, em que a interação entre os espíritos da Terra e os espíritos de outros planetas se intensificará. Lembrando, inclusive, que isso já ocorreu no próprio Livro dos Espíritos, né, e na Revista Espírita, em que espíritos de outros planetas trouxeram informações a respeito. O livro em si, ele se atém às questões cotidianas, né? Mas sempre com a visão de que nós somos espíritos universais, né? Então hoje vamos ao capítulo 7º, né? Indagações. Quantas indagações estavam no ânimo dos companheiros antes das nossas tarefas naquela noite, eu não saberia dizer. Por que a enfermidade às vezes sem explicação? Como enfrentar desilusões junto de amigos que pareciam inalteráveis? De que maneira interpretar as dificuldades orgânicas, por vezes até mesmo certas mutilações em criaturas inteligentes? Como superar os problemas que se enfileiram na existência de cada criatura na Terra, como se cada um estivesse a esperar pela solução do anterior, a fim de aparecer? Nesse clima, a execução do programa de trabalho começou para o nosso grupo. Aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, surgiram os itens 3 e 4 do capítulo 25 para as nossas reflexões. E foi o nosso amigo André Luiz quem escreveu a página da noite intitulada Não Tema, em que sinto um apontamento de consolo e de alerta para o ânimo geral nas lutas construtivas do dia a dia. Esse é o preâmbulo do próprio Chico, né? Em que ele faz um resumo da reunião, da preparação da reunião, e depois ele psicografa uma mensagem de dois espíritos, né? No caso aqui, o evangelho, o trecho do evangelho a que ele se refere, é exatamente esse que eu vou ler agora, tá? Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. E se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: busque e acharás, trabalhe e produzirás, e dessa maneira será filho das tuas obras. Terás o mérito da tua realização e será recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem o seu trabalho de pesquisar, trazer-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização de maneira a só ter que tomá-la nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-os por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 26, número 291 e 180 e seguintes. Pois bem, o capítulo 25 ao que ele se reporta é justamente a lei do trabalho. O trabalho, e ele, de uma forma muito precisa, começa o parágrafo
colocando que é justamente o trabalho físico e o trabalho intelectual que desenvolve o espírito, né? Que impulsiona o espírito. Só que ambos eles representam algo a ser mudado através do próprio espírito, através das suas ações, né? Então vamos ver o que André Luiz coloca imediatamente depois do trato do Evangelho na crônica chamada Não Tema. Não tema, creia somente, diz o Senhor. Creia na harmonia, creia na justiça, creia na verdade e no bem. Somos livres sob a proteção de leis vigilantes. Deus não se ausenta. Por isso, quanto nos aconteça é sempre o melhor do que nós mostremos capazes de receber. Em muitas ocasiões, a enfermidade inesperada no corpo é apoio antecipado às necessidades da alma. A afeição que nos deixa é a amputação no mundo afetivo para que possamos sobreviver naquilo que estejamos fazendo de mais útil. O desejo contrariado é providência contra perigo invisível. A inibição orgânica é recurso para a condensação de nossas energias em auxílio à realização de tarefa determinada. O prejuízo é comunicado prévio para que não se caia em débitos insolvíveis. A penúria material é desafio a que nos levantemos para o trabalho. Não desfaleça na prova que a vida lhe trouxe. A terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos e examinadores uns dos outros. Hoje é possível esteja sofrendo o cerco de numerosos problemas. Entretanto, se você atende às instruções do amor, que nos traçam um caminho certo entre as margens da humildade e do serviço, encontrará você o rumo exato de todas as suas soluções. Para isso, porém, é necessário que você não permaneça no canto da inércia, colecionando pedras e espinhos que lhe pesem no coração ou lhe firam a alma. Esqueça tudo que foi tristeza ou desequilíbrio e entre no sistema da ação edificante que nos reforma o destino. Todos os que lutaram e venceram, todos os que tombaram na sombra e se reergueram para a luz, sofrendo, lutando, construindo e renovando, nunca deixaram de trabalhar. Então o trabalho, ele é o veículo, né, e o trabalho, desculpe, e consequentemente os problemas são os veículos para que nós cresçamos, né? Todos os problemas eles são colocados na medida que possamos resolvê-los. Se algo surgiu na nossa frente é porque somos capazes de suportar e superar. Da onde vem essa confiança? Logo na abertura do texto de André Luiz. Não tema, creia somente, diz o Senhor. Então, todas as coisas que nos ocorrem, elas têm a participação direta de Deus, né? Tem a condução de Deus, que está nos colocando, não em prova para que a gente acerte ou erre, né? Mas está colocando-nos numa situação para que busquemos, com a ajuda da inspiração daqueles que já passaram por esse problema, uma solução que vai agregar à nossa experiência evolutiva. Nesse mesmo sentido, Herculano Pires, irmão Saulo, nesse mesmo capítulo, coloca o seguinte texto, né? Respostas. As respostas às indagações formuladas pelos visitantes de Chico Xavier foram dadas por André Luiz, que, por sinal, revestiu de novas palavras e nova forma de expressão os ensinos espíritas sobre a finalidade da vida humana na Terra. Os Espíritos do Senhor são bons professores e não se cansam de repetir
e não se cansam de repetir as lições para os alunos desatentos, revestindo-as das mais diferentes roupagens, a fim de atingirem a compreensão de todos. O educandário da Terra é orientado pela pedagogia do céu, cujo método fundamental é o amor. Friedrich Myers, o famoso psicólogo inglês, em seus estudos sobre a personalidade humana, verificou que a nossa consciência se divide em duas partes essenciais, a supraliminar e a subliminar. Veja, isso é Herculano Pires falando, hein? Encontrou isso nos seus estudos espíritas, confirmados por suas pesquisas hipnóticas. A consciência supraliminar é a que utilizamos no mundo, adaptada às exigências da vida material. A consciência subliminar é a que se destina ao mundo espiritual, onde teremos de viver depois da morte. Podemos figurar a consciência como uma esfera cortada ao meio, uma laranja partida em duas metades. Este corte é o limiar. A metade que fica acima dele é a que Myers chama de supraliminar, acima do liminar. A que fica abaixo é a subliminar. A parte de cima está cheia de indagações sobre a vida e a morte. A parte de baixo encerra todas as respostas. Porque a vida no mundo é um aprendizado, e para aprender, temos de enfrentar muitos problemas e procurar resolvê-los. Na consciência subliminar, a parte de baixo, armazenamos o aprendizado feito em várias encarnações. Mas esse aprendizado não está completo, e é por isso que voltamos ao educandário terreno. Quando uma prova difícil desafia a consciência supraliminar, a consciência de baixo, a subliminar, a socorre com os recursos provenientes das experiências anteriores. Mas a consciência subliminar, a de baixo, é a que está em ligação com o mundo espiritual, adaptada a ele e não ao mundo terreno. Por isso, a parapsicologia hoje nos mostra que a percepção extrasensorial provém do inconsciente. E é por intermédio dessa consciência interna e profunda que os espíritos nos socorrem com suas intuições. Meditando sobre isso, compreenderemos melhor a lição de André Luiz. A Terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos e examinadores um dos outros. Então, essa referência é fundamental para que a gente possa se entender, né? Então, nós temos a nossa consciência, né? E temos, como ele chama aqui, a supraliminar, né? E temos o nosso inconsciente, o nosso subliminar, que é a somatória de todas as nossas encarnações, de todos os nossos aprendizados, né? Como espíritos, temos consciência apenas de uma parte que está relacionada ao mundo corpóreo. Então, é o que eu estou falando, é o que eu estou lendo, é o que eu estou ouvindo. Isso é o que eu estou vivenciando aqui na Terra nesse momento. Então, isso faz parte do meu consciente. O meu inconsciente é aquilo que eu já fiz a mesma coisa em outras encarnações. Já passei por tudo isso, mas está guardado lá. E como ele, muito felizmente, conseguiu avançar, se o consciente está ligado ao mundo corpóreo, à encarnação propriamente dita, o subliminar, o inconsciente, está vinculado à espiritualidade, né? Então, através desse intercâmbio que chegam as intuições da subconsciência para que a gente consiga resolver os problemas da consciência no mundo contemporâneo. Interessante, vale a pena lermos de novo, refletirmos e buscarmos a leitura equivalente, leitura paralela, correlata, né? Joana de Ângeles trabalha muito isso, né? Através das obras de Divaldo, para que a gente busque se conhecer
integralmente, o seu eu integral. Então, prazer em revê-los e até a próxima oportunidade.